Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Robson Marques de Moraes e hoje eu estou aqui com essas duas feras na área da medicina, vocês saberão agora. Estamos aqui com a enfermeira especializada na área da neurociência e amamentação. Ela vai falar um pouco, ela vai contar um pouco sobre essa história, como que funciona. E também eu achei até estranho, né, que está aqui ao lado dela, né, a doutora Iris Basilo, né, porque eu ouço ela falar, né, ou de outros podcasts, ela vem falando sobre a questão do câncer, da questão da neurociência, mas a amamentação eu estou um pouco assim, quero até saber, né, depois que ela se apresentar e a Aline se apresentarem, eles vão explicar melhor para vocês. Então, vamos falar primeiro com a Aline. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Fica à vontade, Aline. Meu nome é Aline, eu sou enfermeira especialista em banco de leite humano e amamentação. E nós vamos falar um pouco, né, sobre essa questão da amamentação, da neurociência, o que isso tem de correlação. Nada melhor do que a nossa doutora Iris Basílio para nos mostrar, né, essa questão. Como aconteceu isso, né? Não, Como o Robinho falou, gente, que eu cheguei aqui de paraquedas, tá? Que eu cheguei, tipo assim, vim aqui, vou lá tomar um chá, algum café no Nó da Madeira. Vou fazer um podcast e vou entrar também. Não foi isso, né, Robinho? Ele tá me chamando de intrujona, gente. Não, a palavra certa não é intrujona, né? Porque tem alguma coisa aí que nós saberemos agora através da fala dela. Ai, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver assistindo esse podcast, né? Então, primeiro eu quero agradecer, né? Como sempre, o Estúdio Nó da Madeira, assim, acolhendo a gente com muito carinho, com muita excelência. Então, agradecer o Robinho, né? A Aline, a gente está aqui. Então, o que acontece, gente? Qual a minha história com a amamentação, né? Quando eu falei com o Robinho, eu falei, cara, mas já vi você falando sobre câncer, sobre isso, agora amamentação, o que você tem a ver com a amamentação? Quando eu vejo os stories, né, da doutora, eu sempre vejo ela falando sobre a questão da neurociência, mas a amamentação eu nunca vi. Hoje vai ser a primeira vez. Então, como surgiu a minha história com a amamentação? Então, em 2007, eu fiz o concurso para o UFRJ, para maternidade escola. E aí, quando eu assumi o concurso, eu fui chefiar o ambulatório. E a gente tinha um índice muito grande de mastite. O que é mastite, gente? É aquela inflamação, aquela infecção na mama por conta da amamentação. Quem aí já não conhece alguma mãe que teve que tomar antibiótico, teve infecção? Eu tô com mastite, né? Que a mama tem muita dor, febre, enfim. Esse podcast vai ser importante para os homens, porque nós, homens, nós, assim, parece que nós fazemos pouco caso da mulher. Parece que a mulher é um objeto. Que não é. Então, assim, hoje está sendo muito importante para nós homens saber para nós sabermos também da nossa importância no meio desse furacão, porque ser mulher não é fácil, não. É verdade, Fala, verdade. doutora. Um homem tem papel fundamental. O homem, a companheira, o companheiro, enfim, né? Quem estiver ali no suporte para amamentação. Então, assim, isso me angustiava muito com essas pacientes com mastite, tinham que suspender, algumas suspendiam porque ficavam traumatizadas com a amamentação em função disso. Então, como chefe do ambulatório, eu fiz um projeto. E aí eu tive a ideia da gente criar, então, uma sala de amamentação no ambulatório, que inclusive era o 10º passo para o Hospital Amigo da Criança. Aquela época, a maternidade, há muitos anos, ela vinha tentando, né, Aline? Vinha tentando o título de Hospital Amigo da Criança, que é importante para a instituição, sabe? Então, essa qualificação, essa titulação, através do incentivo da amamentação. E para isso, existem 10 passos. E o último passo, qual era? Era que essa paciente ela tivesse um retorno para a amamentação. Se ela
pintou um problema de amamentação em casa. Onde ela procura? A gente não tinha isso. A paciente recebia a alta do alojamento conjunto e ia para casa. E as pesquisas mostram que os problemas com a amamentação, eles se iniciam ali no primeiro mês, onde ela já não está mais no hospital, né? Ela fica ali 1, 2 dias só. Na verdade, ela chega em casa e já começa os problemas, porque na maternidade ela tem um suporte, né? Da equipe de saúde, dos enfermeiros. Agora, quando ela chega em casa é algo novo, né? Eu costumo dizer que a amamentação é uma coisa avassaladora, assim, algo biopsicossocial, né? Com certeza, envolve todas essas áreas. É transcendental. Por isso que é importante a questão da família, do apoio, né? Muitas acabam fazendo o desmame precoce por falta de apoio. Essa palavra que você falou, é mastite? A infecção, inflamação na mama. Então, fala um pouco sobre isso, porque nós homens, né? Eu pensei até que era machiste. Não, é sério. Sim, sério, por isso que, assim, o conhecimento é algo que assim, aprofunda, sabe? Você fica mais sensível. Porque quando você conhece, fica mais fácil de resolver. Uhum. Então, é bom nós homens, e mulheres também, claro, saber sobre esse nome que você falou, mastite. Fala um pouco, Aline. Então, a mastite é uma inflamação na mama, a princípio, tá? E se ela não for cuidada, ela se torna uma coisa infecciosa que precisa de tratamento. E como que uma mulher sabe? Uhum. Como que ela fica sabendo que ela tá com... Então, uma das diferenças do engurgitamento mamário, que é algo até fisiológico, né, do pós-parto, para mastite é a febre, tá? É a mulher quando ela sente a mama dela cheia, dolorosa e ela tem uma febre, aí é algo que ela precisa procurar um atendimento médico, porque aí pode ser considerado uma mastite, que a princípio pode ser inflamatória e se não for cuidada de maneira correta, ela se torna infecciosa que precisa de tratamento médico com antibiótico. E a gente tinha um alto índice dessas pacientes com mastite lá na maternidade escola, isso em 2007. Então foi daí, então eu pensei, cara, a gente montando uma sala de amamentação, a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, a gente vai dar o apoio para essa mulher, aliás, vários coelhos, né? A gente vai diminuir o índice de mastite, a gente vai promover o aleitamento materno por um tempo maior, e pelo que é recomendado até os 6 meses, né? Então, exclusivamente. E também é o 10º passo que vai ajudar a maternidade escola a obter esse título de Hospital Amigo da Criança. Então, eu fiz esse projeto. Na época, esse projeto ele foi aprovado pela direção, que era a doutora Rita e o doutor Jofre e a mim. E aí, a gente fundou essa sala. E como era? Eu não sabia nada de neurociência. Não tinha nada a ver com neurociência, nada disso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva. Eu sempre tive essa questão da intuição muito forte dentro de mim. Então, naquela época, mesmo sem ter esse conhecimento formal da neurociência que eu tenho hoje, eu quis criar um ambiente para essa mulher que fosse um ambiente de quarto de bebê, não um ambiente que remetesse a um hospital. Então, eu falei assim, ela tem que... Por que isso? Porque é importante ela se sentir acolhida, é importante ela ter um ambiente que arremeta ao ambiente da casa, porque isso tudo, na minha cabeça naquela época, vai favorecer a questão do aleitamento materno. Antes mesmo desse conhecimento todo na neurociência. Exatamente. Né? A gente já tinha essa questão emocional envolvida. A gente sempre tive essa coisa assim, muito de tentar minimizar mais ainda essa coisa do enrijecimento, que é uma unidade hospitalar. Então, eu tinha lá um bercinho, tinha uma cadeira de amamentação, tinha um tapete colorido, quartinho. O consultório não parecia consultório. Ele era todo decorado como se fosse um quarto de bebê. E fora do consultório, a gente criou também um espaço no ambulatório porque o que acontece? Essa mãe, muitas vezes, ela ia à consulta com um filho pequeno, porque ela não tem com quem deixar. E aí ela tinha que ficar ali na questão da amamentação, né? A gente cuidando, a gente orientando, a gente apoiando, ensinando, e o bebê, e a outra criança de 2, 3 anos, que ficava, mãe, vamos embora, mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Então, eu criei um espaço como se fosse uma brinquedoteca. Lá na salinha, assim, logo em frente, que ela poderia estar vendo a criança, tinham vários brinquedos. Então, o outro filho mais velho ficava intertido ali e ela poderia se dedicar à amamentação. Ter essa tranquilidade, que hoje a gente sabe, né? A importância da serotonina, né? Os hormônios do bem-estar. Então, se ela fica preocupada, tensa,
ela vai estar prejudicando a questão da amamentação. E aí a gente fundou essa sala e fomos batalhando nessa questão. Mas tudo começou com a sala de amamentação que eu fundei naquela época. Eu, enfermeira Laura, que hoje não está mais na maternidade, ela é professora da Unirio. Beijos, Laurinha, você vai assistir. Então, a Laurinha, ela é aquela parceira de trabalho que eu falava assim, Laurinha, vamos fazer isso aqui? E ela falava, vamos embora, Basílio, vamos tocar. A gente fazia dramatização, você ia amar, porque do teatro, a gente fazia dramatização no ambulatório. A gente já falava sobre amamentação, para fazer enquetes de amamentação com as gestantes que estavam esperando para consulta no pré-natal, isso lá atrás, em 2007. E hoje, né, assim, a maternidade escola, ela conseguiu o título Amigo da Criança, Hospital Amigo da Criança, ela é uma maternidade credenciada, e aí a enfermagem só cresceu na maternidade escola na amamentação. Então a gente hoje tem, que a Aline vai poder falar isso melhor do que eu, que ela é enfermeira do banco de leite humana, ela é enfermeira especializada no setor de amamentação. Então, antes a gente não tinha enfermagem no setor do banco de leite. Hoje a gente já tem. Então tem uma equipe. Na verdade, não existia uma equipe. Não existe uma equipe, não existia na época. Tudo começou com a sala de amamentação. E ficou hoje algo a gente solto, tem. né? Isso. Ficou hoje lá, a gente ficou conseguiu linkar. Ficou um serviço de amamentação do ambulatório. A coisa cresceu tanto que a gente tem uma equipe hoje de amamentação que atua no centro obstétrico, atua no ambulatório, atua no alojamento conjunto, atua na UTI, no canguru e também no próprio banco de leite. Você vê como a coisa cresceu. Então, por isso, Robinha, eu não estou aqui de intrusona. Mas, olha, queridos, eu tenho uma história com a amamentação da UFRJ. E meu doutorado Queimei minha língua, tá, gente? Desculpa. Estamos aqui recebendo essa aula, né? Temos que ficar quietinho para poder absorver o máximo que é. E o meu doutorado, à época, lá em 2010, né? Já se vão 13 anos, né? Foi com amamentação. Eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescentes, a minha área de pesquisa é adolescente, então eu fiz o meu doutorado, eu peguei essa gestante, eu fiz um trabalho, porque as pesquisas diziam que as adolescentes, elas largavam a amamentação, porque não queriam amamentar. Algo dentro de mim dizia que não, que elas queriam, mas alguma coisa impedia, e dito e feito. Então eu peguei essa gestante, a primeira consulta de pré-natal dessa gestante adolescente era feita por mim no ambulatório, que a gente fazia a triagem de todas, né? Mas eu peguei as adolescentes. E aí o meu doutorado foi um estudo longitudinal. O que é um estudo longitudinal? Eu peguei essa menina, essa adolescente, na primeira consulta de pré-natal. Eu fazia a consulta com ela no final do pré-natal, no pós-parto, 4 momentos com ela e o final dos 6 meses. E ali eu pude entender, porque ela teve orientação desde a gestação, no final do parto, no final da gestação, durante o parto, primeiro mês e depois aos 6 meses. Então, eu tive um estudo, um grupo de adolescentes que eu pude identificar. Então, por que essa adolescente não amamentava ou por que ela amamentava? E o estudo mostrou exatamente isso, que ela deixava de amamentar, muitas vezes por falta de apoio, por dificuldade, né, no início, por questões que tinha que estudar ou porque tinha as dificuldades com a amamentação, dificuldade para a criança botar no peito e tinha mastite, o peito empedrava. É interessante também falar, Iris, que nesse tempo não tinha tantos estudos em relação à amamentação. Não era uma coisa que era tão explícita, né? Isso. Não tinha o apoio da mídia. Não tinha o apoio da mídia, que hoje é grande. Nessa época, as atrizes, como ela fala, que era bonita amamentar. Que era lindo, romantizava, algo que... Uma coisa, eu cresci ouvindo, isso aqui serve, acho que isso vai ser importante, essa pergunta. E ninguém melhor do que a senhora para poder responder isso para o público. Eu, assim, geralmente as adolescentes, quando elas engravidavam, existia uma encarnação falando assim, depois que você amamentar, o seu peito vai cair, vai ficar com o peito caído. E como que trabalhar o psicológico dessas jovens, da importância da amamentação, e ela preocupada com a estética. Como que... Explica pra gente, por favor. Então, ainda existe muito esse tabu, tá? Da questão da jovem
ter o seu bebê, jovem, até mulheres que não são tão jovens, tá? De que amamentar faz o peito cair. Isso não é verdade. Por quê? Isso acontece se você já tem uma predisposição, tá? No seu tecido quanto à flacidez, tá bom? Não é verdade, tá? E assim, os benefícios da amamentação contrapõem essa questão estética. Por quê? A amamentação, não é que a gente queira romantizar aqui a amamentação, né, Iris? Porque não é. Não é uma coisa fácil, pode ser que a gente não pode generalizar também, que para algumas pessoas mas na maior parte das vezes não é, tá? É algo que é difícil e que precisa ser trabalhado, tá? E nessa questão da estética é um tabu, porque não acontece do peito cair, só se você tiver uma predisposição genética a isso, tá? E quanto à amamentação e os benefícios, a gente não pode romantizar aquela situação. O benefício da amamentação é o leite humano, que é um alimento completo para a criança, totalmente completo, com anticorpos, com enzimas. Protege a criança, totalmente, né? A criança até os 6 meses de idade, se for de forma exclusiva. Pelo Ministério da Saúde, recomenda-se amamentar até os 6 meses de idade. Então, a amamentação, eu posso dizer como especialista na área, que o mais importante nisso é o vínculo. Existe um vínculo da mãe com o bebê, sim, durante a amamentação. E existe a questão do leite humano, que é o alimento mais completo para o bebê nessa fase dele até os 6 meses de idade. Possui tudo, ele é completo, porque até os 7 dias você produz o colostro. E até os 7 dias o bebê precisa de quê? De proteção. E até os 7 dias você tem no leite humano anticorpos e água e gordura, né? Do 7º ao 15º dia é o leite de transição. E do 7º ao 15º dia, o que o bebê está precisando mais? Crescer, engordar. Então, você vai ter uma maior quantidade de gordura nesse leite. E do 15º dia em diante até os 6 meses, o bebê precisa o quê? De desenvolvimento. Então, você vai ter, além dos anticorpos desse início, você vai ter as proteínas e as gorduras. Então, assim, o leite humano é um alimento completo para o bebê até os 6 meses de vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui, fora Sim. Geralmente, se a gente se machuca, né? A gente chega lá no médico, lá ele fala assim, ó, toma esse antibiótico aqui de 8 em 8 horas. Certo? Na amamentação, é assim também? A mãe, ela tem essa percepção de que hora que o bebê precisa amamentar, entendeu? Se tem hora certa. Se tem hora certa, ou se os intervalos. Como funciona? Então, na verdade, a gente preconiza a livre demanda, tá? O que quer dizer a livre demanda? O bebê mostra para a mãe o momento que ele quer amamentar. A mãe, ela não pode controlar essa amamentação, ela não pode controlar os horários. Porque se ela controlar os horários, o que vai acontecer? A produção de leite é de acordo, chega um momento da fase do bebê que a produção de leite é de acordo com a quantidade de vezes que ele vai ao seio materno, tá? A mãe produz de acordo com a quantidade de vezes que o bebê vai ao seio, que o bebê estimula essa mama. Então, se a mãe controlar esses horários, automaticamente o que vai acontecer? Vai acontecer dessa produção láctea começar a diminuir. Então, é preconizado a livre demanda, por quê? Por conta disso, da mulher manter a produção de leite, porque chega um momento que essa produção autócrina, o que quer dizer autócrina? De acordo com o que o bebê vai ao peito, da quantidade de vezes que o bebê vai ao seio, a mãe produz o leite. O cérebro entende que se tem uma pessoa, um ser ali sendo amamentado, ele precisa produzir. Então, se a mãe controlar esse tempo, que nem você perguntou, essa produção vai cair. Então, por isso que precisa ser assim, em livre demanda. O bebê, ele dá sinais que ele quer ser alimentado, que é os sinais de fome do bebê.
Quais É assim são, que funciona. Aline? Fala Então, aí os pra sinais de gente. fome do bebê. É um recém-nascido, né? O bebê acaba de nascer. O que que a gente pode dizer que é o sinal de fome? O bebê, ele nasce, ele tá com o olhinho fechado, né? É difícil aquele bebê nascer já com aquele olhão. A gente sabe que existe, mas assim, Mas é mais é difícil. exceção, né? Então, quando o bebê tá lá paradinho no berço, quando ele abre um olho, já é o primeiro sinal de fome, tá? O bebê tá paradinho lá no berço. Quando ele mexe a cabecinha, já é um segundo sinal de fome. Bebê começa a vir com a mãozinha na boca, é o terceiro. Posso fragmentar Ela não aqui pode rápido? chegar no quarto, que é o choro. É. O choro é o sinal extremo da fome. Então, a mãe tem que ter a percepção desse primeiro sinal, da abertura do olhinho. É até assim, muitos aí quando esse bate-papo aqui for ao ar, vai falar assim, pô, aquele cara tava falando merda. Olha só, vou pegar um gancho aí. A especialista, ela tá falando ali de algo que a mãe, ela tem que estar conectada vendo. E se essas mães que têm hábito de ficar Ó, 24 o tempo todo, ó. Tem sentido a minha pergunta? Tem. Total. Essas mães Não estão vendo o bebê. Não estão vendo. que ficam ali conectadas com não sei com o quê, né? Eu acho que o WhatsApp É o que mais tá maluco. acontece. Então, Uhum. outro dia desse eu estava assim, andando na Praça do Jockey, e eu estava vendo a mãe andando com o bebê recém-nascido no carrinho. Eu acho que ela estava tão conectada ali no mundo, né? Que ela parou o carrinho debaixo da sombra e ficou ali. E aquela criança chorando. Depois que ela foi se tocar. Por isso que eu fragmentei aqui a senhora, para poder deixar esse alerta com as mães, que agora estão aí, né, tendo essa dádiva, né, Uhum. de ser mãe e ter essa percepção do bebê ali, né, isso, vou pedir até para a senhora repetir, que eu dei até um corte aqui, mas na brincadeira, mas que é verdade, que o mundo real hoje é verdade. Sim, é virtual. Porque eu percebo que a criança ali pequena, né, ela tá o tempo todo conectada com a mãe. E muitas vezes eu vejo mães com bebê, às vezes, no colo, mas tá no colo, tá no WhatsApp, tá... Então, explica pra gente, isso pode ter problemas? Pode. Aí vamos chegar lá na doutora Is também, para perguntar, faz parte também da ciência, Sim, né? Isso pode ter problemas no futuro? Pode, porque o que acontece? Até os 3 meses de vida do bebê, existe uma coisa chamada estrogestação. O bebê acha que ainda está na barriga da mãe, no útero da mãe. 3 meses? 3 meses. Olha 3 que meses. Legal. Incrível. Existe algo chamado esterogestação. O que é esterogestação? O bebê ainda acha que está dentro do útero da mãe, tá? Então, nesses 3 meses de idade, para favorecer a amamentação e para trazer um maior controle emocional da mãe, o que é importante? Saber separar essa questão do celular, tá? E procurar criar um ambiente que seja mais próximo ao útero materno. Qual é esse ambiente? É um ambiente calmo, né? Tranquilo. Até numa penumbra também, né? Escurinho. E o que é mais importante nesses 3 meses? Bebê juntinho da mãe. Por quê? Ele não estava dentro da barriga da mãe, ele estava juntinho. Então, nesses 3 meses, que a gente chama de esterogestação, o importante é deixar o celular um pouco de lado e procurar ficar mais tempo com o seu bebê. Isso vai favorecer a tranquilidade do bebê, a sua tranquilidade, porque o bebê vai ficar calmo, e vai favorecer a amamentação. Porque quanto mais o bebê ficar próximo à mãe, mais ela vai produzir os hormônios responsáveis pela amamentação. Que a Iris, não sei se vai falar, que é a prolactina e a ocitocina, né? E uma coisa interessante, isso que a Aline está falando é muito importante. Sim. Porque isso aí Isso é o não mundo é ideal. muito conhecido também. Isso é o mundo ideal. Ideal. Né? Mas qual é o mundo real? Que aí é onde a gente tem todas essas questões emocionais com a amamentação. No mundo real, essa mulher está se achando, está com a baixa autoestima, porque ela está se achando gorda, ela não consegue usar um perfume
porque ela se sente fedendo a leite o tempo todo. Uhum. Ela tem um marido que muitas vezes não dá o apoio, ou parceira, né, companheira, que não dá apoio. Muitas vezes sai para beber, sai com os amigos. E essa mulher tinha uma vida social. Já vou te dar um gancho. Essa mulher tinha uma vida social. Eu tô só me caguetando aqui. Tô me caguetando aqui. Porque quando a gente tá grávida, gente, eu lembro quando eu tenho 2 filhas. Quando eu tava grávida, nossa, todo mundo, nossa, você tá linda, você tá isso, você tá aquilo. Quando a gente, eu lembro que quando a minha filha nasceu, a mais velha, eu recebi, hoje já tem 18 anos, eu recebia uma visita, e aí eu estava, assim, com muita dificuldade para amamentar minha filha, estava com o peito todo ferido, eu engordei 30 quilos na minha gravidez, e aí foram algumas pessoas visitar lá em casa. E eu não queria nem receber visita, porque é assim, a gente não quer nem ver ninguém, pelo menos assim, a grande maioria. Tem outras que não. Quando eu saio do meu quarto e vou falar com as pessoas, e é sempre a família do marido, né, gente? Olha, família de marido. Se não tem o que falar, fique quieto, favor. Que vocês podem estar fazendo crença limitante, gerando um ódio eterno, entendeu? Na vida da mulher, da mãe, da nutriz. E aí, uma determinada pessoa da família falou assim, nossa, não tinham 2 bebês aí não? Eu acho que largaram um dentro da sua barriga e só tiraram um. Gente, a minha vontade foi, sabe, dar uns tapas assim. Eu virei e falei assim, eu lembro que eu ainda virei, eu não era quântica ainda, gente, eu não era quântica, não era reprogramada, eu virei e falei assim, não era reprogramada, eu lembro que eu falei assim, mas sabe que a senhora tá certa? Mas só que o que tá aqui dentro não é do fulano de tal, é do outro, tá? E voltei pro meu quarto. E a família dele ficou toda assim, olhando, né? E ali, o que acontece? Quando essa mãe vai amamentar, qual é o sentimento dela? Eu tô feia, eu tô gorda, eu me sinto rejeitada, eu não tenho apoio, eu não tenho vida social, eu não consigo dormir. Aí vem o estresse, porque o sono, ele é revigorante. Uhum. O sono, ele libera neurotransmissores que vão estimular a serotonina, que vão te dar um relaxamento. Essa mulher não consegue dormir. Existe privação de sono. Exatamente. Então, tem crianças que choram a noite inteira, né? Então, essa é a realidade. Que é normal. Importante falar. Aí, a Aline vem trazendo a importância do ambiente da penumbra, do aconchego com o bebê, do ambiente como útero. Mas o ambiente está caótico. Às vezes a pessoa não tem quem lavar uma louça, quem fazer uma comida, a casa tá suja, o banheiro tá podre. E aí? E tá só ela e o bebê. Como amamentar nisso? Aí vem a importância da neurociência. Uhum. Então, e muitas vezes a gente já parte para isso com crenças limitantes. Então, muita gente fala assim, mas eu escutei isso, mas é fácil mamar, o bebê já aprende, já nasce. A Aline, eu queria até que a Aline falasse sobre isso. O bebê já nasce sabendo mamar, e a mãe, gente, aí uma vez ainda compararam, mas não vê a cadela? A cadela vai lá, o bebê, aí compara, né, a mulher, e aí como que a mulher se sente? Se sente, desculpa a expressão, se sente uma merda de mulher, entendeu? Se sente incapacitada, se sente, sabe? Nossa, eu sou frustrada, eu não consigo amamentar meu filho, porque todo mundo... Aí sempre tem uma vizinha que vai falar assim, nossa, mas eu tinha tanto leite. Sempre tem alguém tem uma vizinha que vem falar, mas eu tinha tanto leite, olha, jorrava leite. Você olha pro seu e você não tem. Porque uma das crenças limitantes que atrapalham muito a amamentação é essa crença que não tem leite. Ah, eu não tenho leite, não, o leite não tá sustentando, não, Aline? Nossa! Então, posso falar que 90%... A empatia passa longe, né? A empatia passa longe. Mas, Aline, explica pra gente aí um pouco dessa questão do bebê nascer sabendo e da mulher que já nasce sabendo amamentar. Nós estávamos conversando até ali nos bastidores sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu achei interessante aí, vou pegar um gancho aí quando você falou, né? Com bastante propriedade aí, falando dessa questão dos 3 meses, né? Que a criança parece que ainda está ali. E o que acontece? E a doutora também veio falando do ambiente. Então, assim, eu vou falar assim, o que eu passei. Eu só fui pegar minha filha com quase 1 ano. Minha filha não vinha comigo. Porque eu fui um pai muito... Eu acho que eu prejudiquei muito a minha mulher, entendeu? Nessa questão da gravidez dela. Ela só ficava brigando comigo, ela só ficava... Mas brigando comigo não, eu que vacilava, né? Português, claro, né? Então a mulher com raiva, e eu percebo isso. O único momento que minha filha,
ela me deu atenção foi porque, como a Cristina ela fez cesariana, elas foram separadas uma da outra. E a Cristina ainda não tinha visto a Tati, nem a Tati tinha visto a Cristina. Aí, né, graças a Deus, né, nas minhas horas de sóbrio, né? Nunca fui um cara bobo, né? Eu consegui tirar a Tati do berçário e levar até onde a Cristina estava, porque a Tati era a única que estava chorando. E aí eu reconheci ela pela mão, né? Eu falei, pô, a mão é igual a da mãe. E quando eu vi o pé, eu falei, pô, o pé é igual o meu. Eu já podia misturar as crianças ali, que eu já sabia quem era minha filha. Quando a Tati chegou perto da mãe, aí ela parou de chorar. Eu percebi ali aquele laço ali, né? Aquela coisa, foi um momento bacana. Eu lembro disso como se fosse hoje. Quando elas se separaram, quando ela voltou para a sala, e aí ela começou a chorar de novo. E aí eu fui sair, fui lá, falei com a Cristina e fui embora. Dali, eu só fui pegar minha filha, mais ou menos com 10, 11... Isso aqui é muito sério, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, né, sobre essa questão da presença do pai, né, presença e ausência ao mesmo tempo. Então, assim, isso é muito importante quando você falou dos 3 meses da criança ali. E não é só a mãe, o pai também, ele participa. Então, mas a participação Esse do pai, então, a participação sim, do pai, vínculo. a participação do pai, Total. então, Muito primordial. Então, mas eu vou deixar a senhora falar um pouco sobre isso. Isso é muito ruim, assim, depois, esse podcast aqui, assim, eu tô aqui apresentando, né, eu tenho que até me controlar. Entendi. Para não chorar, tá mexendo, muita não, coisa, tá mexendo né? comigo, Sim. isso é muito sério, É muito sério. O cara que diz que ama a sua mulher, que gosta da sua mulher, esse momento é um momento... Essa é a hora de mostrar. Essa hora de mostrar que não é realmente nem ele mostrar, gosta. vivenciar. Sim. Isso aí. Entendeu? Mas fica à vontade, doutora. Puxa mais a minha orelha aí que... Então, vamos lá. A rede de apoio para a nutriz, né, para a puérpera, aquela mulher que acaba de parir, é essencial, tá? Existem mulheres que não têm, assim, a presença do parceiro, né? É a nossa realidade atual. Mas, assim, é muito importante a presença dessas mulheres que têm a oportunidade de ter um parceiro, é muito importante a presença do pai nisso. Por quê? Quando o bebê nasce, tá? É uma transformação avassaladora na vida da mulher, tá? Não só da mulher, mas daquela família ali, tá? Existem, principalmente as mães de primeira viagem, assim, você tá lá acostumada com aquela vidinha e do nada chega uma outra, o recém-nascido é uma outra pessoa na família. Então, é uma transformação biopsicossocial, principalmente para a mulher. Por quê? É uma descarga hormonal, tá? Uma questão também das células de imunidade lá que ela está produzindo, que vai deixar essa mulher muito sensível. Depois a doutora Iris vai falar com uma propriedade sobre isso, tá? Então, a presença de uma rede de apoio, e que se no caso for o parceiro, é muito importante para essa mulher por conta dessa questão também dela psicológica. Mexe muito com o psicológico da mãe. Existe um momento que é fisiológico, tá, gente? Que a gente chama de baby blues, né? Que até os 7 dias de vida de nascido do bebê, a mulher passa por esse momento chamado de baby blues. O que é o baby blues? A mulher, ela tá sensível com aquela situação, ela não sabe se está cuidando de maneira correta do bebê, ela sente um momento de tristeza, de preocupação, é tudo ao mesmo tempo, e esse parceiro pode ajudar muito essa mulher durante esse momento fisiológico que ela passa, que é nesses primeiros 7 dias, que a gente chama de baby blues. Se esse parceiro for um parceiro participativo, ou parceira, ou companheira, essa mulher vai passar por esse momento da amamentação de uma forma assim muito mais leve do que aquela que não tem
um parceiro, uma parceira ou até uma rede de apoio, se for uma mãe solo, né? Que a gente sabe que existe. Então, assim, a rede de apoio, de uma maneira geral, sendo pai, né? Que principalmente é um vínculo muito forte, a companheira dessa mulher, ou a rede de apoio, a mãe dela, não sei com quem ela não vai estar. Se ela tiver essa rede de apoio, a amamentação transcorre de uma maneira muito mais leve e prazerosa para essa mãe. Porque, assim, existe esse período de 7 dias, que é o baby blues, que é fisiológico, tá? Que ela passa e ela tendo essa rede de apoio, o parceiro, a parceira, ou a mãe, ou a mulher que for mãe solo, vai fazer com que essa amamentação transcorra de uma maneira muito mais prazerosa e muito mais leve. Mas, gente, rede de apoio é para apoiar. Apoiar, não é interferência. Não é interferência. Não é uma porque interferência. O que a gente vê, a gente já vê isso aqui na A gente vê uma maternidade, interferência. dentro do alojamento conjunto. Muitas vezes, aí me perdoem as avós, que eu sei que vocês erram, mas é porque amam, é excesso de amor. Mas tem aquelas avós que falam assim, não, gente, tá matando meu neto de fome. Sim. Meu neto tá chorando, como é que pode você, enfermeira, fazer isso? E aí imagina essa mulher na casa dela. Você tá matando meu filho, meu neném. Ainda tem aquelas que pegam, não, eu vou dar assim uma mamadeira. Na sala de amamentação eu escutava muito isso. Não, doutora, eu falei que eu queria e tal, mas a minha mãe fez uma chuca de leite, de não sei o que, e deu pra ele. Agora ele não tá querendo pegar meu peito mais. E eu acabei deixando porque eu tava exausta. Porque você não tem como... Então, assim... E aí, onde entra a neurociência nisso? Porque você vê uma mulher que ela tem julgamento, ela tem culpa, ela tem os sentimentos de rejeição, baixa autoestima, né? Tudo isso. Ela se acha incapaz, né? Então, o que acontece no cérebro humano quando a gente tem esses sentimentos? Existem terminações nervosas, ligações que vão acontecer nas sinapses. E essas sinapses, elas têm ligação com todas as nossas células. Se você pegar um neurônio, você vai ver que ele é a célula maior que tem, porque ele tem várias terminações. Então, ao invés de você ter uma descarga de ocitocina, serotonina, dopamina, que vão aumenta a prolactina, que aumenta a produção do leite, que dá bem-estar, que dá prazer, você tem o hormônio do estresse. Você tem o cortisol. E aí o cortisol, ele vai afetar também todas as suas células. Então vai mexer com o humor, vai mexer com toda a parte dela, inclusive pode diminuir a produção do leite, tá? Então, assim, a gente precisa entender isso para saber que a amamentação, gente, é mais do que botar um bebê no peito. Isso vai além disso. Então, e aí eu vou entrar num outro assunto da neurociência, que são as crenças limitantes. Então, eu tenho uma mãe, eu vou falar por mim, a minha mãe sempre falou, eu não amamentei e vocês não morreram, vocês estão tudo aí grande, eu não tive leite, então o que fica registrado no meu cérebro? Efeito de repetição. Então, minha mãe não amamentou, eu também não vou conseguir amamentar. Então, olha um exemplo que aconteceu comigo. Eu engravidei da minha filha mais velha, 18 anos, a Bel, e a minha irmã estava numa luta muito grande para conseguir engravidar. Hoje eu entendo isso. Eu não consegui amamentar a Bel, de 18 anos. E a Bel teve todas as infecções respiratórias que vocês podem imaginar, como tem infecção dermatite até hoje. Não consegui dar de mamar para ela. Bronquiolite, tudo isso. E aí, o que acontece? Mas hoje eu entendo. Eu lembro de situações que quando eu ia tentar botar a minha filha no peito, a minha irmã chegava, né? E eu sempre tive uma ligação muito grande com a minha irmã. Então, inconscientemente, hoje eu entendo isso. Na época, não. Mas eu me sentia culpada. Como que eu tô aqui com a minha filha no colo, dando de mamar, e a minha irmã querendo engravidar? E a minha irmã não sabe se vai ter condição. Depois que as minhas 2 sobrinhas nasceram, beleza. A minha segunda filha, a Isadora, eu já consegui já conseguiu amamentar até os 6 meses, depois de 2 anos. E é nítida a diferença em termos de saúde de uma para outra. É nítida a diferença, entendeu? Então, a gente precisa também trabalhar essas crenças limitantes na vida da mulher. Não é porque a sua mãe não conseguiu que você também não vai conseguir, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. E aí, eu acho interessante... acho que a Aline vai falar sobre isso, a importância de se trabalhar isso desde a gestação. Porque o meu trabalho de doutorado, eu peguei essa adolescente desde a gestação, na primeira consulta de pré-natal. Tem alguma influência, Aline? Qual a sua experiência em relação às orientações de amamentação na gestação? Muito. O que eu percebo, né? Que eu trabalho há 20 anos com nutrizes, puérperas, em pós-parto imediato, né? Então, durante a minha assistência,
é gritante a diferença da mulher que recebe a orientação da amamentação no pré-natal, ou com a médica, ou com um profissional especialista em amamentação, do que a mulher que não recebeu orientação. A mulher que é trabalhada com a amamentação desde a gestação, essa amamentação, ela tem a possibilidade de transcorrer de uma maneira muito mais leve, prazerosa, do que uma mulher que não foi tratada com a amamentação na gestação. É de extrema importância nós falarmos de amamentação na gestação. Coisa que não é abordado. Não é. Em 80% dos casos não há essa abordagem. E é de extrema importância porque eu vejo a diferença gritante de uma puérpera que teve essa orientação durante a gestação, ou pela obstetra, ou pela pediatra, ou por um profissional especialista no assunto, daquela que não escutou nada, que não sabe de nada. Coisas simples, como meu leite é fraco, eu não tenho leite, não sabe uma pega correta, não sabe posicionar o bebê. Coisas que a gente pode trabalhar isso na gestação, e isso pode trazer uma leveza, um prazer para amamentar. Isso pode fazer com que ela não tenha um desmame precoce. Conectar a mãe e filha conectar ali, né? a mãe e filha, que ela consiga ir até os 6 meses amamentando de forma exclusiva. Isso é essencial. Nós trabalharmos a amamentação na gestação, coisa que 80% dos casos que eu vejo, na minha experiência, isso não ocorre. E a probabilidade, não há essa orientação. A probabilidade de uma criança sendo ali assistida durante esses 6 meses, que você deixar claro, é muito mais, a criança fica muito mais assim, blindada quanto a vários tipos de doença, Sim. né? E as que não são amamentadas corretamente, ela com certeza fica vulnerável, né? Vulnerável a vários tipos de, sim, de como doenças. a Iris já disse com muita propriedade, né? Porque o leite humano é um alimento completo, tem tudo. Tem células de defesa, tem proteína, tem gordura, tem água, né? Não precisa ofertar água para o seu bebê. E é Nem gritante. chazinho cidreira, tá, gente? Nem chazinho cidreira, chá tá? de uva acalmar para o bebê. criança evacuar, nada disso, gente. É só o leite humano. O leite humano, ele tem tudo. Então, assim, claro que existem exceções. Como a Iris falou, meu filho só tomou mamadeira e leite artificial e tá vivo até hoje. Gente... Mas eu fui muito doente, tá, gente? Foi muito doente. Fui muito doente. E eu também, eu não fui amamentada, eu sou alérgica. Muito alérgica, tá? Experiência própria. Então, até os 6 meses é preconizado o aleitamento humano exclusivo, tá? E o leite humano tem tudo. Tem células de defesa, o leite humano tem proteína, o leite humano tem gordura, o leite humano tem água. O leite humano, ele favorece a introdução alimentar depois dos 6 meses. Por quê? O leite humano, ele é uma diversidade de sabores, porque de acordo com a alimentação da mãe, ele vai mudando os sabores também. Então, essa criança, ela vai ser mais favorável uma introdução alimentar do que aquela que não foi amamentada. Com certeza. Né? Até uma facilidade. Uma com facilidade frutas, maior, né, que é o que é preconizado. de aceitar legumes, frutas e alimentos saudáveis do que aquela que só conheceu o leite artificial. E uma coisa importante, ele fala que eu falo demais, gente, sem querer cortar, mas só para pegar esse gancho. Não, é importante a gente... Dessa questão da amamentação na gestação, porque, gente... Qual é o grande problema? O medo é um grande problema que a gente tem na nossa sociedade. Por quê? Medo do desconhecido, você não sabe o que é. Então, se você trabalha, o que acontece muitas vezes na amamentação, tá bom, neném, você pariu a criança, tá bom, teu peito tá ali, teu bebê tá ali, isso é desconhecido para você. Você não nasce sabendo, ao contrário do que muitos dizem, você não nasce sabendo. Mas se você trabalha com essa mulher desde a gestação,
posicionando, pega a boneca, é assim, olha, pega é assim, não faça isso, vamos lá, vamos treinar, vamos não sei o quê, você vai dando empoderamento para essa mulher. Então, essa mulher, ela vem os 9 meses se sentindo a tal, ela se sente empoderada, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe o que fazer. O que fazer. Então, ela não vai ter medo do desconhecido. Por isso, é tão fundamental, e aí eu tenho uma fala para você, profissional de saúde, que está no pré-natal, que acha que isso é uma besteira, que acha que isso é para depois que o bebê nasce. Não, você é peça-chave para o favorecimento, né, do aleitamento exclusivo ou para o desmame precoce. Para o desmame precoce. Porque a gente precisa trabalhar essa gestante. Falar, olha, você é assim que você faz. Quando o bebê nasce, não, eu já sei, é assim, eu aprendi isso. Né? Então você vai. Olha quanta coisa você trabalha nessa mulher. Você trabalha o empoderamento, você trabalha o conhecimento, bloqueando o medo do desconhecido. Você trabalha a autoestima, porque ela quer falar que uma mãe quer. Elogiar uma mãe, falar que ela é uma mãe, que ela amamenta, que ela está conseguindo alimentar o seu filho. Tá conseguindo, porque isso é importante, ela se sente empoderada. Então, quando ela é cerceada disso, ela se sente uma M de mulher, uma mulher incapaz de amamentar o próprio filho, de alimentar o próprio filho, que é esse peso que fica. Então, quando ela se sente assim, você trabalha autoconhecimento, você trabalha autoestima, valorização, você trabalha várias coisas que vão contribuir para o aleitamento exclusivo. Eu vou fazer aqui uma pergunta até assim, fora do que nós combinamos, né? Mas o papo vai fluindo, a gente vai conversando, né? Até porque, assim, a mulher depois que depois de algum tempo que eu fui saber que o parto normal, a mulher chega a levar ponto, é isso? Ela leva ponto? Tem a cesariana, tem a cesariana que você tem que fazer corte mesmo, tem um corte, uma incisão. E o parto normal, ele, assim, às vezes a mulher acha que leva um corte. Às vezes. Aí... Não é a rotina. Não é rotina, não é o comum. Eu assim, vou falar... Mas acontece, pode acontecer. Vou falar como assim, a gente... Vou olhar para lá, nós temos mania de falar assim, ó, poxa, o meu colega perguntou. Não, nós homens, muitas vezes a gente estupra nossas mulheres. Ainda tem isso no pós-parto que nós homens que acontece, não respeitamos. Que acaba com o emocional de uma mulher. Né? Não vou falar o vizinho me falou, não. Assim, tem a ignorância do homem, por mais que ele seja doutor, porque depois que tu toma um whiskyzinho, uma cervejinha, depois que você altera teu corpo, tu desce do salto. É só você ver como uma mulher sai de casa para ir para uma festa de salto alto, tu filma ela saindo toda bonita, toda impecável, e quando você filma ela voltando, ela vem com a sandália na mão, vem... Não. Sim. E o homem também é assim. Então, assim, existe esse tempo, né, até para a mulher voltar a vida dela sexual, porque, assim, o homem, ele está preparado, né? A mulher, ela tem que ser preparada, é diferente, né? O homem, tu toca nele, o dispositivo já aciona. A mulher não, e principalmente nessa época. Não, isso é muito importante, doutora. Isso é importante. Claro. Nós não combinamos isso lá nos bastidores, mas assim... A sexualidade, ela faz parte das necessidades humanas básicas. E muitas vezes também, o homem tem muitos homens que ele fica com ciúme do filho, porque a mulher está dando mais atenção pro filho. Fala um pouco sobre isso, doutora, sobre essa questão do ciúme, essa questão do estupro. Muito. Ó, eu conheço um cara, que o nome dele é Robson Marques de Moraes. Eu ia falar isso. Vou te apresentar. Esse cara, ele foi estuprador. Não tem outra palavra. Entendeu? Ele não respeitou esse porque a mulher, ela precisa desse tempo. Precisa desse tempo. Então, tu imagina com 25 anos, na flor da idade. E não tem aquela, porque o que acontece? Parece que não, mas só as mulheres que precisam de médico, só as mulheres que precisam de um psicólogo. Parece que o homem não precisa, o homem é o cara. Pelo menos ele se acha, né? Não, mas aí eu queria que vocês, né, com propriedade, né, vocês estudam essa área. Ainda bem que a doutora veio de penetra, mas
tirou essa onda aqui, né, no nosso podcast aqui. Doutora, Olha, explica pra eu gente. queria falar, eu vou pegar só um ganchinho, Tá, vou deixar para pode você falar. responder. Tem Na questão sentido da o que eu falei? sexualidade. Tem sentido o que eu total falei? sentido, tem total sentido. Mas quando você atrela sexualidade à questão da penetração vaginal, que existe um prazo que ela não pode ter relação naquele período, né? Então, é uma recomendação médica, os homens precisam entender isso. Essa é uma questão. Agora, a sexualidade, ela vai além disso. Mas Se quantos essa homens mulher- têm acesso a essa informação? Antes de todo esse O homem esse que mundo olha só, global. o homem que é participativo, Ele que tem. acompanha as mulheres na consulta de pré-natal, Ele no tem puerpério, acesso. ele tem acesso. Só entendeu? que Ah, são mas- poucos. Só que são poucos. Eu nunca fui. Então, Eu nunca fui. por isso Nunca que, fui. que Meu você- pai teve. Meu pai não, né? Minha mãe teve 6 filhos, né? Um papai do céu levou, né? Para facilitar a vida da minha mãe. Acho que é recém-nascido, não sei. Ele nasceu depois de mim. E minha mãe teve 5. Meu pai nunca participou de nada ali da minha mãe. Olha o padrão de repetição da Meu neurociência. Mas- Olha aí. Mas a minha, mas a, mi- é, mas a minha mãe. Precisamos de Eu já programar. falei isso. E a minha mãe, eu falo assim, pô, mãe, tu sabe. Pô, minha mãe, eu chamo minha mãe carinhosamente de nega preta. Aí eu falo assim pra minha mãe assim, poxa, mãe, a senhora sabia que meu pai não valia nenhuma. Pô, ela falou assim, eu queria ter vocês. Que coisa linda. Lindo. Lindo. Lindo Nossa, isso tá aí. emocionado, Também. gente. É emocionante. Não, isso é emocionante emocionante, mesmo, nossa. entendeu? Nossa. Isso é lindo. Então, assim, sei lá, sabe, a minha mãe, ela foi uma mãe e um pai pra gente ao mesmo tempo, né? Cheguei a ver minha mãe amamentando meu último irmão, né? Que hoje tá quase 1,90 m. E hoje eu vejo as mães, né? Assim, colocando seus filhos, não vem ao caso aqui agora, assim, assim, desfazendo dos seus filhos, assim, até quando eles nascem. As mães estão assim, perderam o amor completamente. Vocês que trabalham ali na área da medicina ali, vocês podem Às ver vezes isso, nem falar é isso. questão de perder o amor. Assim, Robinho, eu primeiro, vamos fechar a questão da sexualidade, para depois falar. Me fecha, lembra de falar desse gancho aí do amor. Então, em relação a essa questão da sexualidade, que você trouxe muito bem, e é muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a penetração ali não pode ser feita, mas sexualidade não é isso. Existem outras zonas que são Pode ser explorado. exatamente, que podem ser exploradas, que vão dar prazer para o homem e vão dar prazer para a mulher. Então, existem outras formas de sexo que essa mulher pode estar realizando, ela pode estar recebendo e ela pode estar dando. Agora, como esse homem está, ou essa companheira, está cuidando dessa mulher ao ponto de despertar nela um desejo sexual? Porque eu costumo dizer, quer virar o olhinho de noite? Faz sorrir o dia inteiro, entendeu? Então, assim, o cara é um cavalo durante o dia. Ele é ausente, xinga a mulher de tudo quanto é nome, maltrata a mulher. Aí, de noite, quer cutucar a mulher, vai me desculpar, não vai pegar uma... Aí acontece Vai pegar uma esses pedra. casos de violência, entendeu? Mas se durante o dia inteiro, durante esse momento que é tão difícil para a mulher, esse cara é um cara parceiro, ou essa companheira é uma pessoa parceira, é uma pessoa que está ali presente, que acolhe, olha, você bota para mamar, deixa que eu boto para rotar, vai dormir. Não se preocupa com essa louça, não, eu vou lavar. No banheiro, eu vou lavar para você, vai dormir, vai Você descansar. está em qual mundo? Você... Mas é esse o mundo, entendeu? Mas é esse o mundo que a gente quer trazer que a gente aqui. quer trazer, entendeu? Porque você tem vários pilares, você vai trabalhar o intestino, você vai trabalhar... E é bom para todo mundo. Ele vai ficar satisfeito porque vai despertar nela o desejo sexual e vai ter o seu prazer atendido, né? E a partir do momento que ele vai ter a relação sexual, seja por qual via entrada que ele vai obter isso, a gente não está aqui jogando isso, é a vida de cada casal. Ela vai se sentir amada, vai ser bom para ela também, e ela vai despertar nela também esse desejo, porque o sexo, ele começa, quer dizer, para mim, assim, nas coisas que eu leio, que eu estudo, né, e na minha questão pessoal, o sexo, ele começa pela admiração. Então, essa mulher, quando ela tem tesão no cara, quando ela admira esse cara, que seja pela aparência dele, Não, entendeu? Não, quando eu falei, doutora, assim, assim, só para as pessoas entenderem, eu falei o seguinte,
você tá junto ali, você participar daquele momento ali, da mulher ali, porque a mulher ela tá ali fragilizada. Eu Total. lembro que uma vez, devido a Cristina ter engravidado, né, alterou o coração dela. E eu nem, assim, o doutor Eugênio, né, falecido doutor Eugênio, graças a Deus eu tenho muito conhecimento, então eu consigo furar algumas filas, né? E aí, ela falou que ela estava com o coração alterado e eu não estava presente. Depois, ela falou, pô, cara, tu nem quis saber do resultado, nem quis saber que o doutor... Entendeu? Então, assim, eu falo por mim e eu sei, convivo com homens que tratam as mulheres dessa forma. A gente vê na a maternidade, nossa realidade. entendeu? E aí você pega, aí eu já vou pegar esse gancho para o outro assunto que você falou do abandono das mães que a gente vê. Aí você vê uma mulher que engravidou, né, muitas vezes com determinadas expectativas e perspectivas em cima dessa gestação que não foram atendidas, né, por parte dessa outra pessoa. E aí ela se frustra. E aí ela olha para o contexto dela, ela não tem onde morar, ela não tem como se sustentar. Então eu sei de um caso de uma mulher que engravidou e a família, ela trabalhava como empregada doméstica, sem carteira assinada, sem nada. É aquela coisa, pega como adolescente, é como se fosse da família, né? Mentira, né? Tá fazendo ali meio que trabalho escravo. E aí essa pessoa engravidou. Quando essa mulher engravidou, a família falou, olha só, você só fica aqui até essa criança nascer. Depois de um mês do resguardo lá, você não vai ficar aqui. E aí essa mulher foi para onde? Na rua, na praça do Jardim Botânico. Ela foi morar na rua com um bebezinho. Então, quando uma família chegou e falou assim, olha, você não tem condição de ficar assim. Ela falou, mas eu não consigo emprego porque eu tenho meu bebê, ninguém me aceita trabalhando. Falou, não, deixa seu filho comigo, me dá então ele. Então, essa mulher, ela ama mais o seu filho, ficar com ele na rua ou entregar para uma família que vai amar, que vai cuidar, que vai dar escola, que vai dar... Entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado quando a gente fala essa coisa assim da falta de amor. O que é amor? O que é proteção? O que é cuidado? Entendeu? Então, a gente, assim, depende da lente que a gente está botando, depende do olho. Nesse caso aí, entendeu? doutora, nesse caso aí, eu vejo o seguinte, eu acho que assim, a visão que eu tenho, eu não posso separar a criança de uma mãe. Ou eu dou abrigo para os dois, eu não tenho esse direito de falar, deixa... Aí a mãe, né, aí a gente entra lá na Bíblia, mas né? Aí que a gente vai entrar Salomão, em muitos viés, aí a gente vai ficar aqui até a madrugada falando é uma sobre questão, isso. mas é uma questão, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, eu acho assim que dentro aqui do improviso, né, das perguntas, Com certeza. a gente já falou praticamente quase de tudo, né, quase de tudo, mas eu queria assim que tanto a doutora Iris como a nossa futura doutora também, né, a Aline, né, eu queria que elas deixassem assim as considerações finais, né, vou começar pela Aline, né, e uma coisa que eu vou te falar assim, que eu percebo, né, que eu vou te fazer essa pergunta, depois a doutora Iris já ela pode pegar um gancho. De tudo que nós falamos, eu acredito que a criança, ela tipo assim, ela consegue entender tudo que está se passando entre o relacionamento entre pai, entre marido e mulher, dentro ali daquele ambiente ali. Isso traz consequências quando você... Vou dar um exemplo. Às vezes a gente julga, né, muito as coisas que acontecem no dia a dia. Mas, assim, com essa parte da neurociência, do seu convívio ali, sendo essa enfermeira atuante, eu percebo no olhar de vocês que vocês, assim, amam o que fazem. Isso já é uma parada muito bacana, né? Então, assim, isso interfere todo esse momento, de tudo que nós falamos, né? Isso interfere quando a criança ela já começa a entender. Ela pode não lembrar
até porque também ela não consegue lembrar daqueles momentos ali. Mas isso, assim, a ciência, isso interfere nessa fase criança, adolescente e adulto. Eu acho Isso que pode, a Iris pode trazer, verdade isso pode sobre trazer isso. consequências Claro, olha só, terríveis. desde a gestação, a gente tem que ter muito cuidado, você que está ouvindo a gente aí, desde a gestação até o bebezinho, por exemplo, tem muitos pais que cometem um erro terrível, que é deixar o bebê, a criança, um bebê conforto em frente a uma televisão. Ah, ele está aqui em frente à televisão e eu estou ali cozinhando. Essa criança em bebê, ela está recebendo todas aquelas ondas eletromagnéticas. Então, muitas vezes vai passar um comercial de violência, um filme de violência. Você grávida, você vê filme de terror, você vê filme de violência, você assiste notícia ruim, toda hora vendo jornal, só desgraça. Você já está emitindo para essa criança emoções negativas. Emoções de medo, de violência, de tudo isso. A criança já está recebendo isso. Então, é aquela criança, isso fica registrado no nosso inconsciente. Até os 7 anos de idade, quem comanda é o nosso inconsciente. 95% da nossa mente, ela é inconsciente. 5% é consciente. Então, por mais que ela não tenha consciência, então é a criança, por exemplo, que quando ela estava grávida, ela presenciava, a mãe estava grávida e o bebê presenciava dentro da barriga da mãe muitas brigas entre o casal. Eu não queria essa criança, eu não queria não sei o quê. Aí essa criança nasce, aí a mãe tem problema para amamentar, porque inconscientemente ela está rejeitando aquilo ali, porque ela se sente rejeitada, então ela também não queria. Olha só. Eu conheço um casal que era assim. Que era assim. E aí essa criança nasce, ela nasce vibrando em quê? Rejeição. Então essa menina ela vai crescer, ou essa pessoa vai crescer, e no inconsciente dela está gravado o quê? Rejeição. Ela vai chegar à fase de adolescência, fase adulta, ela se sente rejeitada. Então, para ela, ninguém vai ter interesse nenhum para ela. Até que ela se apaixona por uma pessoa. E essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa, nossa mãe do céu, é um príncipe encantado para essa menina. E aí, o príncipe fala assim, cara, eu quero casar com você, vamos nos casar? E aí, isso já cria um bloqueio, porque inconscientemente ela se remeteu ao casamento da mãe e do pai. Mas ela não tem essa memória, mas o corpo dela tem. Então ela se sente angustiada, ela perde o sono, ela tem um medo. Ela fala, cara, eu acho que não é pra eu casar com ele, não. Eu acho que não é pra casar, não. Aí o consciente, que é como se fosse um portal. Aqui é o inconsciente, o consciente está aqui. E nesse portão aqui, nesse filtro, é a nossa mente consciente. Então, quando ela recebe esse amor, recebe esse carinho, recebe esse pedido de casamento, o consciente aqui pergunta para o inconsciente, tem amor aí? Não, aqui não. Tem infidelidade aqui? Não. Tem carinho aí? Não. Então, o que tem? Aqui tem rejeição, tem briga, tem discussão. Ela quer rejeição, briga. E aí, o que acontece? Ela começa a sentir essa angústia. Não, aí ele chega, já dá aquele medo. Por quê? Porque a mente inconsciente dela resgata aquela rejeição que ficou lá atrás. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as nossas gestantes, sabe? Você que tá gerindo, você que está gestando, você que está grávida. Então, que emoção você está submetendo o seu filho desde a sua barriga? Porque isso, muitas vezes, vai causar um impacto na vida dele, na fase adulta, na juventude. Então, isso tem tudo a ver. E outra coisa, o bebê, ele sente e ouve dentro da nossa barriga. Então, quando você orienta essa mulher desde a gravidez, a questão da amamentação, essa criança ela já está recebendo inconscientemente essa informação. Ela está recebendo essa informação. Então, do mesmo jeito que essa mãe está sendo preparada para a amamentação desde a gestação, o bebê também está. Então, com certeza, eles vão ter muito, muito menos dificuldade para amamentar do que aquele que não foi orientado. Então, essa pergunta é muito bacana, muito legal. E faz todo sentido. Aline, Bem, eu tô aqui. Não, eu vou falar uma coisa eu vou falar aqui, ó. Antes o que falar? Antes da nossa futura doutora, né? Que ela com certeza tá perto disso. Com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui, ó. Uma pena que eu não ouvi a minha mãe lá atrás falando, minha mãe e minha avó falando, diga-me com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Depois que eu me tornei um novo homem, né, que eu tive um nascimento, né, hoje, assim, eu aqui, eu tô pensando assim,
eu queria ter voltado lá, eu queria ser pai hoje, com essas informações que vocês estão tendo. Exatamente. Porque é importantíssimo isso. O tempo que, às vezes, vocês perdem vendo conversa fiada com um, com o outro, discutindo sobre o jogo do Flamengo, tá todo mundo milionário. Os caras estão todos milionários. É um tempo né? precioso. Aí, o tempo que vocês estão brigando um com o outro, dá uma paradinha, vê esse podcast, né? Essa discussão no campo das ideias, né? Eu vou ser sincero, foi um dos mais bonitos, assim, e um dos mais bacanas que eu participei aqui Que legal. de coração. Que legal. Não, porque não. Eu tô aqui assim, eu tô em choque. Eu acho que é Deus que está me dando aqui as perguntas, as palavras, né? Para eu poder tá uma coisa tão natural, mas de tão importância que eu não tenho mais eu não tenho mais tempo de vivenciar tudo isso. Mas e quem tem? Não sei. Vamos vivenciar. Mas aí eu queria, pega esse gancho e fala. Então, quem tem esse tempo, vamos vivenciar, vamos participar da gestação da sua esposa ou da sua companheira. Vamos participar do momento da amamentação da sua companheira, da sua esposa, ou se for mãe solo, a rede de apoio dela, que não seja uma interferência, que seja realmente uma rede de apoio. É muito importante para a mulher, para a pessoa que está gestando, ter um suporte. E eu vou frisar mais aqui sobre a amamentação na gestação. É muito importante falar sobre a amamentação na gestação. Quando eu faço as postagens lá no meu Instagram sobre a amamentação na gestação, as pessoas acham uma coisa estranha. Como eu vou misturar a gestação com a amamentação se a amamentação vem depois? Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Se você já começa, se você já inicia, se você já traz para a mulher uma previsibilidade do que vai acontecer com ela na amamentação, no pós-parto, essa amamentação vai transcorrer de uma forma mais leve, mais prazerosa. E a possibilidade dessa mulher amamentar por 6 meses exclusivo é muito maior do que uma mulher que não recebeu uma orientação na gestação sobre a amamentação. Por isso que a minha especialidade agora, hoje em dia, de trabalho, eu tenho um Instagram que eu faço consultoria de amamentação, sou especialista agora, pós-graduada em aleitamento materno e banco de leite humano, sou especialista no assunto, mas o meu foco agora é a gestante, por conta dessa dor que eu consegui perceber no meu campo de trabalho, a angústia. Porque é evidente. A mulher que não recebe essas orientações durante a gestação, é evidente o tamanho da angústia dessa mulher. E o quanto que transcende isso. A Iris aqui pode falar com propriedade. O campo psicológico, o campo da autoestima, o campo dessa mulher se sentir inferiorizada, o campo também dessa rede de apoio não ser participativa. Isso tudo, eu trabalhando com gestantes, isso tudo é abordado durante a minha consultoria de amamentação na gestação. Então, aproveitando, vamos falar sobre a amamentação na gestação. E você, companheira, parceiro ou a rede de apoio dessa mulher, vamos ser verdadeiramente rede de apoio e não interferência. Com certeza, não é, amiga? Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar mais Não, alguma? eu acho que o caminho é isso. A gente já falou bastante coisa sobre isso. Eu acho que é um momento delicado dessa mulher. Vocês vão trazer uma ilustração também, não é isso? Ah, vamos. Eu queria falar agora com o profissional de saúde, mas para o profissional, né, e até para o familiar. A gente, ao invés de a gente ficar falando aqui, a gente já falou muita coisa, né? Sobre o que fazer, como apoiar essa mulher, a gente agora vai demonstrar. Então, a gente vai fazer aqui manejo, né? Vai ser um manejo, uma orientação aqui, um manejo, uma parte prática aqui da questão da amamentação. Da questão da amamentação. A gente vai ter aqui uma puérpera, tá?
E aí a gente vai trabalhar essa questão da amamentação com as dificuldades que ela vai trazer em relação a tudo isso. Eu queria eu vou deixar as minhas, vou pedir para a Aline também deixar as nossas redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, @iris.basílio, também o YouTube Iris Basílio, Facebook também Iris Basílio Ribeiro. Ali tem várias palestras, tem vários vídeos, né? Porque a gente fala muito dessa questão do impacto da neurociência no dia a dia, na motivação, na saúde, orientações para a saúde como um todo. Então, a Aline também, né? A minha rede social é @enf, o F é mudo, Aline Feitosa com Z. Eu sou pós-graduada em aleitamento materno e banco de leite humano e futura reprogramadora emocional, sou reprogramadora emocional em construção. Se vocês tiverem oportunidade, o meu Instagram também tem muitas abordagens, vídeos explicativos e tem as informações lá do meu WhatsApp, como entrar em contato. Vocês podem me procurar no direct também, que a gente bate um papo. E eu vou encerrar aqui, deixando aqui essa mensagem aqui, ó. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Show! Beijo! Obrigada, gratidão. Obrigada.